Eu vou dar um exemplo aqui de uma história de um pastor, que eu não vou citar nomes, mas eu vou falar o seguinte. Um pastor, muito tempo, muitos anos na igreja adventista. A vida inteira na igreja adventista. Nunca escorregou 1 milímetro fora da linha. Ali em cima. Chegou um determinado momento, às vésperas, nós estamos falando de vésperas. Falando de 2 meses, 6 meses, talvez menos que isso. Dele chegar o momento de jubilar. E jubilar significa o quê? A aposentadoria do pastor. É quando você encerra a sua atividade, você dá a entrada nos seus papéis, enfim, acabou, encerrou o seu processo. Às vésperas desse acontecimento, ele é convidado a fazer um casamento num sítio. E num casamento num sítio, parecia que era entre duas pessoas, que uma era adventista, a outra pessoa não era. E ele falou, olha, de acordo com as regras da igreja, eu não posso fazer isso, porque uma pessoa é adventista, outra não é. Não, eu sou um pastor da igreja, não posso, mas pastor tal. Venha fazer uma oração somente. Aí ir lá fazer uma oração pelo casal que está se casando. Ele E foi é a lá, nossa obrigação como ministro do Evangelho, abençoar as pessoas. bem lembrado. Ele foi lá, fez a oração. Ele fez a oração. Ele foi chamado na mesma semana para prestar contas e para ser notificado que ele ia perder tudo. Meu Ele Deus. ia perder tudo. Ele não teria direito a absolutamente nada. Nada. Na aposentadoria, a gente não tem nada, acabou. Ele ia ter lá o INSS. Execraram ele. Aí ele foi, pegou um avião, foi até o centro, sentou na frente do responsável, né, da pessoa, teve uma conversa de pé de ouvido, as coisas parece que conseguiram se reconciliar, dentro de uma cadeia política gigante, entre presidentes de união, associação, etc., conseguiram emitir uma geladeira para ele de 6 meses e mantiveram o jubilamento dele, porque ele fez uma oração. Pois é, se ele fosse... Por exemplo, olha, eu vou te contar uma coisa, Rodrigo. Eu dou graças a Deus neste aspecto pela minha igreja, a Igreja Batista. Nós somos mais livres, nós temos mais liberdades. Você está entendendo? Eu já, por exemplo, agora, o mês retrasado, eu fiz um casamento de pessoas desviadas. Pessoas que não estão na igreja, estão desviadas. Eu fui lá e fiz o casamento. A mãe da noiva foi minha diaconisa na década de 90, queria que eu fizesse o casamento da filha dela. A minha igreja local não me impediu. A minha denominação não me rechaçou. Eu fui lá, fiz o casamento saiu nas mídias sociais, Facebook. Ninguém da minha ordem, ninguém, muito pelo contrário, o máximo que a minha ordem falaria é parabéns, você foi abençoar um casal que está desviado, falar do amor de Deus. Ali eu preguei Jesus. Foi inclusive muito legal, porque eu pude reconciliar o casal com Cristo. Sim. Eu fiz o discipulado de casamento como se fosse um membro da minha igreja, orientei os noivos. Hoje eles estão firmes, né, no casamento, estão vindo na igreja de vez em quando. Quer dizer, estou trazendo esse casal para a presença de Cristo. Então, essa liberdade é essencial a um pastor. Sim. A igreja tem que confiar no pastor. É claro, se eu fosse fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo, aí já seria aí já seria doutrinal. Aí é outra já história. seria doutrinal. É outra história. Mas eu fui fazer um casamento de pessoas que eram desviadas, que estavam longe de Cristo e hoje estão se aproximando de Cristo novamente, através de um casamento. Então, essa liberdade para exercer o ministério pastoral, graças a Deus, eu não estou aqui falando de denominação, mas as denominações evangélicas, e no caso a minha, ela nos dá isso. E eu entendo que se a igreja adventista fosse uma igreja bíblica e mais ortodoxa, ela jamais rechaçaria este pastor. Muito pelo contrário, orientaria os outros pastores a procederem do mesmo modo. E ajudar o casal e ministrar, né? Porque no final das contas você é um pastor de ovelhas. Você está ali com 2 ovelhas na sua frente, que estão, aliás, te convidando para interceder, para participar daquele momento especial, e você simplesmente, olha, eu não posso, minha igreja não permite. Eu não posso porque eu vou perder meu jubilado. Para pensar numa situação dessa. Mas obrigado pelo comentário com relação aos pastores. E se você é pastor adventista, eu conheço o desafio que você está vivendo. Eu sei que não é fácil, mas eu conheço vários pastores que decidiram pregar Cristo. Aqui em São José do Rio Preto aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui pregar numa igreja
Adventista da Promessa. O pastor ficou muito meu amigo. Sou amigo dele até hoje. Aí preguei ali, porque os da Promessa são muito melhores do que o do Sétimo Dia, você sabe disso, né? Sim, sim. Eles são mais abertos, mais tranquilos. E aí, depois que eu fui lá pregar, ele começou a ficar perto de mim, me pedindo estudo, mandando para ele. Outro dia ele ligou para mim me avisando, isso há uns anos atrás, que ele estava abrindo o próprio ministério. Pastor, irmão Rodrigo, ele abriu a igreja dele, saiu da Igreja Adventista da Promessa, embora ela não seja tão sectária, mas ela tem algumas heresias. Ele abriu a igreja dele. Hoje ele está com uma igreja aqui e em várias cidades da região ele tem uma igreja. Em cada cidadezinha da região aqui, ele tem uma congregação. Que legal. O trabalho dele está indo de vento em popa. Passou por uma fase difícil, teve um problema que a esposa dele passou por um acidente de carro, justamente no trabalho evangelístico, mas isso fortaleceu mais ainda a igreja dele, e é impressionante a felicidade com que ele está fazendo a obra de Deus. Você está entendendo? Sim. Ele estava preso numa gaiola, preso, e ele saiu dessa gaiola. Rodrigo, você tem que ver a alegria desse homem. Tá pregando o evangelho para baixo, para cima. Ele, quando encontra comigo, sempre me agradece, sabe? Então, quer dizer, tem vida para fora destes muros da seita. Sim. E vida em abundância. Sim. Amém. Amém.